em máquina de pintura airless da Linus. Essa máquina aí veio para substituir o uso do compressor, né? Ela é compacta, essa LPA 1000. O cliente veio relatando que a máquina simplesmente desligou o disjuntor da casa dele por completo. Trouxe para assistência para a gente fazer uma análise. Trouxe a máquina completa com manual, tudo na garantia. A gente vai fazer o diagnóstico dela. Lembrando que essas máquinas não existem só na Linus. A MPA 120, né, da Wonder, também a VDO 3029 da Wonder, são máquinas que eu já fiz uma manutenção nelas. Já sei o funcionamento delas e é bastante interessante. Não muda nada, o que muda é a marca, o que muda é às vezes a proporção, as configurações da carcaça. Nesse primeiro momento aí, fazer a desenrolagem do fio, né? Que o fio veio bem compacto. Não vou colocar na tomada, que eu não sou maluco, não derrubo a fase da assistência inteira. Vou fazer já a abertura dessa parte aí, onde ficam os componentes elétricos, né? Lembrando que essa máquina aí, ela é da Linus, ela é uma máquina airless, né? Ou seja, não precisa de compressor. E ela é para pinturas profissionais, com tinta à base de água, sintética, tinta látex e acrílico, né? Já fazendo a primeira conferência aí, percebo que existem alguns terminais queimados ali na parte daquele fusível, da parte de entrada ali. O que eu faço, eu vou começar por ele, né? Fazendo a desmontagem e passando essas informações técnicas dessa máquina para vocês aí. Componentes aí de entrada, né? Os terminais de entrada queimados. Percebo também que esse fusível aí, ele tá afundado, que é uma péssima característica, né? Que é um curto mesmo, então o cliente estava falando a verdade, o cliente tinha razão. E esse tipo de máquina não é indicado, né, para pinturas em epóxi, por conta da estrutura dele, do pistão dele. Venho com multímetro na escala de continuidade para verificar se tem a passagem direta, né? Porque geralmente esses fusíveis aí, eles têm a passagem direta. Nesse caso eu apertei, eu chacoalhei e não deu nada, tá ruim, tá horrível. Fazendo a conferência na escala de continuidade, né? Já aproveito para tirar ele da máquina. Uma máquina que tem um motor aí de 1000 watts, detenção 220. Esse componente aí vai ter que ser substituído, né? Infelizmente. Vazão dela 2 litros por minuto. Que eu posso falar para vocês da pressão máxima é 22,7 MPa. Próximo passo aí, fazer a retirada da ponte de retificação. Se é uma ponte de retificação aí, com certeza a tensão que sai da tomada, por ser alternada, tem que ser retificada para uma tensão aí de corrente contínua, né? Então provavelmente esse motor aí tem um segredinho, tem um mistério. Bem legalzinho ele, é uma máquina bem divertida. Segundo passo que eu vou fazer agora é verificar a entrada de energia, né? Fazendo a medição aí no macho da tomada. O acoplamento aí da parte do interruptor. A primeira fase está boa. A segunda fase também deu continuidade. Não tem curto. Perfeito. Então, a gente sabe que a tomada não tem problema. Agora vamos para o interruptor. Fazendo também o teste de continuidade e acionando ele, né? Também não tem problema. Como esse fio ele parte de baixo ali, não tem o curto, né? Então é mais fácil eu pegar esse fio e fazer a medição por ele. Nesse caso aí, a outra parte do interruptor está perfeita, então o interruptor está em perfeitas condições. O próximo passo aí é retirar esse outro componente aí, né? Esse outro componente de dentro dessa caixa elétrica, vamos chamar assim, né? Esse componente tá em curto, e por ter derrubado a casa lá, o disjuntor da casa do dono da máquina, a gente vai fazer também a substituição, que é uma garantia. Então a gente já faz a substituição de tudo quanto é peça. Para quem tem curiosidade, isso é um capacitor, né? Essa peça que eu acabei de medir é um capacitor.
Agora eu venho e antes de medir, já fiz a medição do capacitor, vou fazer a medição da ponte de retificação. Nada, em escala de diodo, claro. Olha lá, apresentou. Então esse diodo dessa parte da ponte tá bom. Esse diodo já tá ruim. Ele não pode passar, ele tem que apresentar um dado. E esse daí também está ruim. E esse outro diodo passa de um lado, não passa do outro, né? Tá bom. Então a gente tem metade da ponte retificadora funcionando e metade da ponte retificadora paulada, né? Queimada. Então vai ter que ser substituído também a ponte de retificação. Agora eu vou puxar, né, a parte ali de dentro dessa caixa elétrica. Vou puxar o capacitor para fora. Também a gente vai substituir ele. Depois de ter retirado o capacitor, retiro os terminais dele, né? Sempre lembrando quando for fazer a desmontagem da orientação, né? Da ligação, para a gente não ter nenhum problema de natureza elétrica, essa máquina não voltar a danificar mais nenhum componente. E se atentando para dentro da caixa elétrica, a gente tem ali meio que acoplado junto ao pistão uma chave elétrica, um micro switch. O que esse micro switch está fazendo dentro dessa máquina? Esse micro switch ele desempenha uma tarefa semelhante à das lavadoras de alta pressão. Ele vem acompanhado aí de uma haste. Essa haste ela fica em contato ali com o fim de curso do pistão. Para quê? Para que quando a máquina for pressurizada, ele desligar, né, ou interromper a passagem de corrente para o interior da máquina. Para testar ele é muito fácil, é só colocar o capacitor, o multímetro na escada de continuidade, verificar se tem bip sonoro, né, e mexer na alavanca para ver se tem mudança de estado ali na ativação no acionamento. Está desativado, agora está ativado, então está tudo ok. Então ele vai ser um normalmente aberto, um micro switch normalmente aberto, que é conhecido, né? Vou fazer agora o processo da desmontagem para a gente ver como é que é esse motor por dentro. Esse motor é maravilhoso. Quando eu estou fazendo esse processo de desmontagem, me deparo com mais capacitores. Provavelmente todos esses capacitores aí, quase que com certeza, são capacitores denominados aí pela elétrica, né? Como capacitores de filtro. Porque esse motor ele gira aí, né, com corrente contínua, porém o que sai da tomada é corrente alternada. Então a gente tem que fazer uma filtragem disso, né? Como é que funciona? Sai da tomada alternada, passa pela ponte de retificação, ele vai modificar, né, a senoide da corrente alternada em meia onda, em morros, vamos dizer assim, positivos e negativos. E para deixar esses morros, né, bem entre aspas, normalizado, mais perto de uma corrente, por exemplo, de bateria, que é retilínea, é utilizado capacitores de filtro, né, que dão uma normalizada, né, não faz um gap tão alto aí na voltagem. Então, para fazer esse motor funcionar, tem que usar uma ponte retificação juntamente com capacitores de filtro. Ah, mas se eu usar a ponte retificadora, você estoura teu motor 1 hora. Pode aguentar um dia, como pode aguentar 10 anos, né? Não é muito aconselhável fazer isso. Para fazer aí a desmontagem do motor, primeiramente aí eu tirei as escovas, né? As escovas vão acopladas justamente na entrada, ali onde tem o contato direto com as coletoras do rotor. Agora eu vou desmontar a armação aí do porta-escovas, né? E também retirar posteriormente esse ventilador, para vocês verem como que é basicamente é uma parafusadeira de motor de escova, né? Daquelas parafusadeiras 775, só que com um imã gigantesco. Você vai ver que basicamente é uma parafusadeira essa máquina, né? Um motor muito semelhante. Retirei a ventoinha, essa parte aí traseira que é do porta-escovas. Dá uma verificada no tamanho desses ímãs de ferrite. Grandes, gigantescos, né?
Olha o tamanho desse rotor, exagero, é uma parafusadeira gigante. Aí a gente dá uma conferida ali nas coletoras, não tem problema, não tem desgaste, tá tudo normal, os rolamentos perfeitos aí também, tudo girando conforme o combinado aí, conforme a padronização do sistema da máquina. No mais mesmo era um problema na parte de retificação. Deu problema ali na ponte, eu aconselho vocês a também trocar os capacitores de filtro, né? Porque aquele sistema lá que ela modifica a onda alternada para corrente contínua, né, nesse processo de transformação, ela pode acabar danificando aí algum capacitor. Verifica com um capacímetro, né, a qualidade desses capacitores. No caso, eu não tenho um capacímetro para fazer o teste e por ser garantia já fiz a opção, né, a da troca. Muito detalhe na hora da montagem também nessas canvas, né? Muito importante ter uma fixação adequada para esse motor não rodar raspando nesses ímãs de ferrite, porque esses ímãs podem estourar, aí pode danificar o motor. O que eu falo para vocês é o seguinte: troquem os capacitores, porque esses capacitores podem estar avariados, né? Mesmo que em pequenas quantidades, mesmo que imperceptível, ele pode estar avariado. Então você vai desembolsar um dinheiro a mais, né? Mas você vai fazer a troca efetiva. Aí que tá o problema, ó. Na hora de tirar as escovas, estourei um terminal. Olha que beleza. Na hora de tirar outra escova, fui com cuidado, fui com uma cautela, estourei o outro terminal também. Então o que eu faço? Eu já sei que eu tenho que trocar aquele outro capacitor lá da caixa elétrica, né? Também tenho que trocar esse capacitor. Aproveitei e peguei aqueles terminaizinhos lá, né? Uma gambiarra, né? Porque esse fio é de alumínio ali, né? Ele é prensado. Então é muito importante assim, não realizar nenhum procedimento de soldagem, porque carvão aquece, pode transferir a calorimetria para o sistema e pode comprometer o motor. Nesse momento aí, vou fazer o teste aí para ver se eu fiz o acoplamento ideal, né, das escovas de carvão com o rotor. Apresentou o bip sonoro. Dou uma virada para ver se não tem nenhuma coletora ali que não tá pegando, né? Tudo ok, tudo normal, tudo perfeito. Vou continuar o processo da montagem, né, desse motor, já que tá tudo bem por aí. Tendo em vista que eu também vou trocar esse capacitor. Para quem tem curiosidade aí, esse capacitor é um de 330 microfarad por 400 volts, né? Então assim, provavelmente esse motor, eu não tenho informação porque eu não entrei em contato com a Linus para saber a especificação desse motor. Mas com certeza esse motor ele deve girar por volta de 240 volts contínuos a 210 a 240, né, em corrente contínua. Aí eu pergunto para vocês, sem a ponte retificadora dá para ligar? Ah, dá para ligar, só que você precisa de um pack de bateria sobre-humano, né, sobrenatural, um pack de bateria incrível. Aí vou mostrar para vocês a especificação, né, desse capacitor aí. Você vai ver que é isso que eu falei mesmo. Só que uma coisa que eu reparei na Linus, que muito bom, eu gostei bastante dessa modificação que teve, né? 450 volts, né? E 330 microfarads. Ela diminuiu o tamanho do capacitor. Então o capacitor ficou mais compacto. Mesma especificação, 450 por 330 microfarads. Então você teve uma modificação, né, no tamanho, né? Ficou mais reduzido. Ficou melhor até. Mais compacto. Então é um grande avanço assim. Já tem um avanço nessa máquina. E aí eu faço o processo de remontagem, né? Sempre vermelho com vermelho, né? Positivo com positivo, negativo com negativo, né? Nunca alternar, né? Porque nesse caso aí, né? Você pode influenciar no sentido de rotação do motor. Seu motor pode virar ao contrário. Aí a máquina não vai puxar tinta, que foi uma preocupação que você vai ver mais pra frente nesse vídeo. Mas tudo tá normal, tudo correu bem. Peguei 3 fitas Hellermans, né?
para fixar esse capacitor aí no corpo do motor, igual estava antes, e continuei o processo de montagem aí e substituição de peças, né? Aí a pressa para testar foi tanta que eu acabei montando, né, nas pressas e fiz um procedimento aí de montagem errada que ficou fora, né? Ela não consegui fazer o alinhamento perfeito. Fiz um reajuste no capacitor ali no canto, coloquei os 4 parafusos laterais da carcaça de proteção e continuei com as trocas de peças. Nesse momento aí eu vou fazer a troca da ponte retificadora e também do capacitor. Tinha esquecido dessa pecinha, né, que é o protetor aí, né, protetor elétrico que essa máquina tem, né, que é um protetor de sobrecarga. Basicamente é um disjuntor, né, é um MR1 basicamente aí. Faço a montagem dele como de costume, né, errado, porque primeiro você tem que colocar essa proteçãozinha plástica, né, essa arruela dentro da parte dessa proteçãozinha plástica, e aí sim você conecta ele na máquina, você vai ver mais pra frente. Aí já venho com ela, né, com o coração da máquina, né, que é a ponte de retificação. Já separa a outra ponte, o outro capacitor, mando pro canto, mando para escanteio, né, já jogo fora também esse disjuntor, protetor de sobrecarga aí que tá paulado, já deixo tudo normalizado. Agora é a hora do teste da ponte de retificação. Você vai ver como que deve ser uma ponte de retificação. Você pega lá, deu para um lado, né, a escala de diodo deu para um lado, não pode dar para o outro, né? Com certeza 2 já tá bom. Nesse caso aí tem que inverter, ó, a polaridade, senão ele não pega, ele só passa de um lado. Ele é um filtro, né? Ele funciona como um filtro. Ele só flui para um lado, ele não pode fluir para os dois lados, senão tá paulado. Então a ponte tá perfeita, tá linda, novinha, né? Olha lá, tem a entrada C e o positivo. Sempre o positivo vai ser jogado para o terminal na sua diagonal, e sempre a entrada AC vai ser jogada para outra, a diagonal da mesma, né? Então você nunca conecta um do lado do outro aí, por exemplo, positivo e negativo. O negativo nesse caso vai estar na diagonal do positivo. Olha lá, disjuntor perfeito, tá passando a continuidade, nesse caso de continuidade, tá passando a corrente ali em teoria, tudo perfeito. Agora eu venho com aquele capacitor interno, né, o capacitor aí, né, de filtro, né, fazer a substituição dessas partes, dessas peças, né, e dar continuidade no procedimento de montagem, né. Mas nesse caso eu fico um pouco ansioso, né, e ligo a máquina mesmo que com os capacitores, as pontes retificadoras, todos para fora, assim, né, sempre tomando cuidado para não encostar na carcaça, porque se encostar já era. Nesse sentido aí, vou ter que tirar o interruptor, porque eu não consegui fazer o acoplamento desse capacitor aí, desse terminais desse capacitor naquele switch lá, né, naquele switch indicativo de alta pressão, né. Tiro ele, né, parcialmente, não preciso tirar ele inteiro. Vem com o auxílio de uma chave de fenda pequena, puxa ele para fora ali só para eu conseguir encaixar os terminais direitinho. Nesse caso aí, preste atenção, quase que eu faço cagada, ó, quase que eu coloco o terminal vermelho. Não é o terminal vermelho, é o terminal preto, né, cor preta. Então você vai, coloca esses terminais aí, tanto faz a orientação ali, porque ele não é polarizado. Perfeito, reconecta, tá lindo.
Agora é hora de ligar quem? A abençoada, a linda, a maravilhosa, né? Disjuntor e ponte retificadora. Vamos nessa. Coloquei o disjuntor, coloquei a porquinha. Aí vi que não encaixava. Lá, tá vendo como eu falei pra vocês. Aí eu coloco por dentro, né, dessa capa plástica. Faço o aperto. Aí eu coloco um fio, né? Os fios aí já tá queimado, já tá indicativo qualquer. Um fio dela vai lá pra parte direto do interruptor. E eu percebo que o outro fio lá, que vai pra ponte retificadora, ele tá queimado, né, na parte da base, então tá um pouquinho descascado, dou uma isolada com fita isolante, normal. Conecto, né, normalmente. Perfeito. Aí eu venho para quem? Para a ponte de retificação. Agora é hora de ligar a ponte retificadora. Aquelas duas entradas vermelhas vai em alternada. Né? Na verdade, a parte que sai do motor positivo no positivo, lá o terminal negativo na diagonal do positivo, certo? Aí na saída do disjuntor, tanto faz eu colocar a parte da faltante vermelha do capacitor, quanto eu colocar a do disjuntor. Eu prefiro colocar ali a AC, né? Que é uma fase que vai entrar ali, e a outra fase eu coloco do outro lado, não tem problema. Eu só não posso colocar o positivo e o negativo do mesmo lado ali na ponte, porque tem um indicativo de positivo e AC. O AC é corrente da tomada, né? Corrente alternada. E o positivo é corrente contínua. Então, contínua vai para quem é contínuo, que é o motor, olha lá, 220. E alternado é para quem é alternada. A máquina ligou perfeitamente, né? Tudo ok. Agora nos resta fazer a remontagem dela e rezar para sair tinta. E como eu comentei com vocês, essa máquina ficou muito tempo na assistência, esperando as peças, né? Por conta da garantia, né? Da aprovação da garantia. E vocês vão ver aí que eu tive um pouquinho de dor de cabeça para resolver esse problema, mas graças a Deus eu consegui resolver esse problema aí, essa problemática. Agora é hora de testar. Já veio com todos os materiais, né? Pistola, mangueira. Peguei a mangueira aí, conectei na máquina, já tinha conectado a pistola previamente. E o primeiro procedimento aí que eu faço é colocar num balde de água, né? Que no caso seria um balde de tinta. Coloco na tomada e me preparo para ligar, sempre apertando o gatilho e fazendo um processo de descompressão. Nesse caso, colocando para baixo, né? Eu puxei até para perto para dar uma olhada. Colocando para baixo, né? Uma válvula lateral, que é uma válvula que me possibilita que eu expurgue toda a água até chegar na ponta da mangueira, né? E eu vi que a mangueira não trepidava, porque o indicativo é que a mangueira trepida. Aí eu falei, será que essa válvula tá com problema? Fui lá, fui no dosador de pressão, nada. Fui e voltava, nada. Mexia, tirava o filtro. Falei, meu Deus do céu, só falta essa, resolvi o problema elétrico, mas não resolvi o problema da bomba. Isso que o cliente veio relatando que a máquina simplesmente não ligava. Aí tirei o primeiro acoplamento e observe aí o movimento do pistão, né? Em puxar a água. Esse movimento faz com que a água seja empurrada para dentro, ganhe pressão, né? E saia pela mangueira. Vi ali que tava com um pouquinho de tinta, um pouquinho enferrujado. Falei, infelizmente, vou ter que fazer o processo de desmontagem da bomba. Eu explico para vocês agora como que funciona, né, essa bomba. Eu espero que vocês entendam aí o funcionamento dela. Como eu tinha dito, tinha alguma coisa errada com a bomba. Basicamente eu tirei essa parte desse cabeçote, que inclui esse pistão que está circulado em vermelho, e essa outra parte de baixo, que também funciona como uma espécie de válvula. Tanto o pistão quanto essa parte de baixo aí que vai acoplar da mangueira, eles funcionam como uma válvula, né? E eles têm uma esfera, tem um assentamento, né?
arruela de cobre que tem um chanfre específico para essa esfera, onde você consegue empurrar, porém quando é realizada a pressão de saída, né, o bombeamento, ela é forçada a ser bombeado pela parte lateral aí desse cabeçote que está circulado em verde, né? Então esse pistão aí, como vocês viram no vídeo, ele bombeia. Só que na verdade, ele puxa a água para cima. O caminho da água é o seguinte: a água entra pelo meio desse pistão, certo? Está representado pela seta azul e sai pelas laterais em 2 buracos. E é jogado para fora do cabeçote, como está sendo ilustrado nesse caso aí. Nisso você tem um sistema de retenção, você tem 2 retentores que tem que ser prestado bem atenção na hora da montagem e desmontagem. Um retentor vai junto com o pistão, né, que esse está circulado de roxo, e o outro de amarelo vai na parte de baixo. E são peças essenciais para o bombeamento, né, do funcionamento da máquina. Esse é o pistão por dentro, né? Você tem que tirar essa rosca daí aquecendo ela, e essa é aquela canva lá, ó, com essa esfera de retenção. Aí eu tenho toda a outra parte dessa outra esfera de contenção aí de entrada, né, ó. Como vocês podem ver, tem arruelas, né? Tem sentido de arruelas, não pode montar de qualquer jeito, senão dá errado. Novamente aí, reforçando para vocês, a água ela entra, né, pela parte de baixo, ó. Vou elucidar pelo esse caminho azul. Passa pela parte dessa esfera, ou seja, só tem um caminho, o pistão tá bombeando, mas ela bombeia parcialmente, então vai um golinho, uma bombeada, um gole de água ou de tinta, nesse caso água, porque eu usei água para testar, mas no caso é tinta. Uma bombeada do pistão, uma parcialidade de tinta sobe, aí passa dentro do pistão. Depois que passa dentro do pistão, o pistão distribui pelas laterais dele, né, para a parte ali de saída. Então você precisa de todo um sistema de retenção para que não tenha vazamento. E nesse caso aí o que aconteceu foi que a água não estava saindo. Pois bem, fiz a abertura, fiz a limpeza desse pistão, né, como vocês puderam ver aí. Fazendo a limpeza do pistão, essa esfera costuma travar pelo excesso de tinta. E por essa máquina aí está sendo usada por garantia, ficou muito tempo esperando as peças, a tinta craquelou lá dentro, tive que aquecer ele, abrir, fazer a higienização e remontar. Então a água ou a tinta sobe com parcialidade até sair. Agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento real dela nesse vídeo aí, ó. Depois de ter desmontado, depois de ter apanhado, né, já pressurizei ali, né, o cabeçote, já fiz a montagem da pistola de pintura. Tá aí, ó. Aí quando você desaciona, né, a pressão ela não tem para onde ir, ela acaba ativando aquele switch que a gente viu lá naquela caixa elétrica e para o funcionamento da máquina. É necessário aí que eu mostrei, dei um zoomzinho aí, um pequeno zoom com a câmera. Ela tem uma aberturazinha aí, ó, elucidada por esse círculo vermelho. Nesse espaço aí você deve colocar óleo, né, para sempre manter o pistão lubrificado. Para finalizar, essa é a válvula de compressão e descompressão dessa máquina.